Bom, continuando, temos uma entrevista agora com uma pessoa muito especial, que é a professora Cristiane Portela, professora do MESPT, aqui da Universidade de Brasília e pesquisadora do projeto Ei Parenta. A professora, como falei antes, daqui da Universidade de Brasília, que integrou a equipe da pesquisa Ei Parenta. Você lembra que no programa da semana passada a gente conversou com a professora Mônica Nogueira. Naquele momento ela tinha acabado de concluir a primeira etapa da pesquisa e adiantou para a gente que os resultados seriam apresentados durante a Marcha das Mulheres Indígenas no acampamento da Funarte essa semana, aqui em Brasília mesmo. Pois bem, chegou o momento e a professora Cristiane vai contar como foi apresentar esses dados para a plenária, para o Amiga e também dividir com a gente os detalhes e a importância dessa pesquisa inédita. Boa tarde, Cangui Quieretu, professora, seja bem-vinda. Bom, boa tarde, Valber, Natália, agradeço enormemente o convite, mobilizado aí pela Letícia Leite, Nayara, então agradeço muito, né, por esse momento e faço votos aí de vida longa à rádio, então é muito bom também poder acompanhar esse momento de surgimento, né, dessa iniciativa tão importante que é a Rádio Nacional dos Povos. Bom, então eu venho aqui trazer boas notícias, né? A gente teve uma semana muito bonita, uma semana que realmente trouxe, acho que um outro clima, né, de resistência para essa terra de Pindorama, né? Como você colocou, essa sede do nosso país, que é esse país pindorâmico, né? Como diz Nego Bispo. E para a gente foi um momento muito importante, exatamente por poder trazer uma devolutiva à base social que nos trouxe essa demanda de realização de uma pesquisa que pudesse produzir dados e apresentar indicadores para o enfrentamento da violência contra mulheres indígenas. Então, foi um momento muito bonito, porque aconteceu dentro de um momento que, né, todos nós lemos com entusiasmo como um momento histórico também, que foi a realização da quarta Marcha das Mulheres Indígenas, junto com a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Então, sem dúvida, é uma conquista enorme, né, termos uma conferência protagonizada por mulheres indígenas e que reuniu mais de 5.000 mulheres, seguramente, vindas de todos os lugares do país. E, nessa oportunidade, então, depois de um momento muito significativo, que foi a realização do júri ancestral, a gente teve um júri ancestral muito bonito também na terceira marcha, e nessa quarta marcha, essa iniciativa de realização de um júri ancestral, acho que foi se qualificando cada vez mais e mostrando como as mulheres indígenas estão protagonizando esse debate. Então, tivemos como testemunhas mulheres que trouxeram relatos falando em nome dos povos de todos os biomas. Então, os relatos são muito significativos, muito tocantes. A gente está falando também de um tema bastante sensível, então, há de se lembrar sempre disso. Não é fácil falar dessas dores, não é fácil falar de violências que acontecem dentro dos territórios e que incidem nos corpos mesmo, né, de mulheres e dos parentes, dos territórios. Então, há uma complexidade dentro desses dados de violência e, a partir do relato das testemunhas naquela ocasião, as juristas, então, esse júri ancestral se manifestou de uma forma muito bonita, enunciando exatamente a complexidade que envolve o tema e como há ainda muitas demandas que devem ser acolhidas pelo Estado, mas que demandam também uma participação da sociedade civil, das pessoas indígenas e das pessoas não indígenas, né, de aliados, aliadas, que são muito importantes dentro desse enfrentamento. E o que nós trazemos, então, são alguns dados que demonstram que o tema da violência contra mulheres indígenas é um tema ainda emergente, no sentido de construção de políticas públicas, porque a gente tem, pela primeira vez, uma iniciativa que busca construir essas políticas públicas, e a pesquisa que foi demandada lá na terceira marcha vem justamente solicitar dados e indicadores que possam subsidiar essas políticas. Então, a pesquisa é relevante, sobretudo,
por apresentar em números aquilo que as mulheres testemunhas estão apresentando lá no júri ancestral. Então, a gente viu também que há uma confirmação, né, da importância desse tema e do quanto essa demanda é uma demanda trazida diretamente pelos territórios. Na pesquisa, a violência doméstica foi apontada como a mais frequente, né, abrangendo não apenas agressões físicas, mas também psicológicas, morais, patrimoniais e simbólicas. Professora, o que desses dados revelam sobre a forma como a violência doméstica se manifesta, né, nas comunidades indígenas, e quais são as estratégias, quais têm sido as estratégias mais eficazes para preveni-la e combatê-la? Uhum. Primeiro, vale destacar uma característica da pesquisa, porque a pesquisa ela tem 2 eixos. Então, nós trabalhamos com a percepção de mulheres, então, mulheres que responderam ao questionário, que participaram da aplicação mediada desse questionário, falando de como elas percebem as violências que ocorrem nos seus territórios ou junto aos seus povos, e, ao mesmo tempo, falaram também das experiências vividas pelas mulheres, que foram vivências de violência individual. Então, tem sempre essas 2 dimensões. E, quando a gente traz esse dado de 72% significa a percepção das mulheres sobre o quanto a violência doméstica é algo bastante presente nos territórios. Então, é a confirmação de que essa é, sem dúvida, uma questão muito importante e que ainda se fala pouco dentro dos territórios. Então, elas apresentaram esse dado como algo que deve ser enfrentado, e o primeiro passo para isso é justamente trazer a público, falar, né, sobre como a violência doméstica que existe na sociedade como um todo, e as pesquisas mostram que a incidência de violência doméstica é muito grave entre mulheres como um todo no país, mas há especificidades em relação a essa violência doméstica dentro dos territórios. Quando se fala de violência doméstica, a popularização do tema sobre violência doméstica, o alcance junto ao público, vem muito associado à Lei Maria da Penha. Então, é interessante pensar isso, né? Uma pergunta que fazíamos é justamente sobre como a Lei Maria da Penha é percebida pelas mulheres que respondem à pesquisa. E aí a gente tem também a confirmação de uma compreensão de que a Lei Maria da Penha é insuficiente. Então, essa é também uma questão. E se a gente pensa os tipos de violência que são ali reconhecidas dentro da Lei Maria da Penha, quando se trata de contextos comunitários, especialmente de contextos indígenas, a violência territorial é um elemento que pode ser colocado como uma outra violência. Interessante que lá no júri ancestral as mulheres falaram, inclusive, que existe o machismo territorial, utilizaram essa expressão, né? Que não foi algo que apareceu para a gente no contexto da pesquisa, mas que lá elas afirmaram de uma maneira muito interessante. Então, as mulheres estão percebendo como essa violência chega às comunidades, percebendo que há uma insuficiência da Lei Maria da Penha, e também rememorando estratégias comunitárias que, durante muito tempo, de alguma maneira, conseguiam barrar ou diminuir os efeitos dessas violências. Então, elas percebem também, e esse é um outro dado da pesquisa, é que as mulheres percebem um aumento dessas violências nos últimos 5 anos. Então, a gente está ainda no momento inicial de cruzamento desses dados, mas há essa compreensão de que os índices aumentaram muito nos últimos anos. Isso se dá, muitas vezes, em situações que têm o atravessamento de territórios em conflito. Então, sem dúvida, a dimensão territorial traz um outro elemento. E uma outra questão para a gente pensar esses dados também de violência doméstica, que tem a ver com quem são esses agressores e como as punições aparecem, né? Isso está diretamente refletido ali na Lei Maria da Penha, é pensar também que esses homens, eles não vão poder, os homens agressores não vão ser simplesmente afastados do território, né? Então, há uma complexidade, uma questão muito sensível para se pensar. E, de modo geral, as mulheres têm sinalizado a importância de envolver os homens do território
dentro dessas práticas de enfrentamento. São muitas vítimas não denunciam por medo, por dependência econômica e vergonha diante da comunidade, né? Quais mudanças são necessárias, né, tanto nas políticas públicas quanto nas próprias estruturas comunitárias, para reduzir as barreiras que impedem as mulheres indígenas de denunciar os casos de violência doméstica? Nath, essa pergunta é uma pergunta bastante ampla, assim, né? Porque envolve um universo de questões aí. Então, do ponto de vista das políticas públicas, a gente está vivenciando, pela primeira vez, a construção de uma política de enfrentamento à violência que traz uma atenção específica para as violências cometidas contra mulheres indígenas. Então, do ponto de vista das políticas públicas, inclusive acompanhando as conferências regionais e também os resultados da pesquisa, há uma demanda pela construção de espaços específicos e que estejam qualificados, capacitados, que possam acolher, né, com servidores que possam acolher essas mulheres, percebendo as especificidades da população indígena. Então, há uma demanda por formação de profissionais indígenas e profissionais que sejam sensíveis ou, né, possam ser sensibilizados e formados mesmo politicamente para a compreensão do que são as especificidades das populações indígenas, inclusive considerando a diversidade enorme que a gente tem, né? Então, a gente estava ouvindo aqui Juliana falando sobre o contexto dos povos do Ceará, que se difere muito de outros contextos, né? Temos as situações de fronteira e as situações de aldeias em contexto de fronteira trazem demandas específicas também. Então, do ponto de vista das políticas públicas, sem dúvida, a constituição de espaços que sejam espaços mais direcionados para o acolhimento de mulheres indígenas é muito importante. E isso tem que ser feito com muita escuta das mulheres. Então, há a previsão de continuidade dessas escutas por meio de outras atividades que vão acontecer. Então, sem dúvida, a realização dessa primeira conferência sinaliza muito do que pode ser feito do ponto de vista das políticas públicas. Do ponto de vista das próprias comunidades, tem se falado muito de quebrar o silêncio que existe em torno dessas violências. Então, as mulheres têm convocado que, dentro das próprias comunidades, esse debate seja aberto, que sejam estabelecidas estratégias que envolvam as escolas indígenas. Esse é um aspecto bastante importante também, porque, sem dúvida, há uma aposta de que pode se constituir, né, para as próximas gerações, uma leitura muito mais atenta às especificidades da mulher e que todos, né, homens, mulheres, meninos, meninas, se envolvam diretamente no enfrentamento à violência. Então, do ponto de vista comunitário, me parece, e a pesquisa sinaliza, então, a importância de que esses espaços também de escuta, de diálogo dentro da comunidade sejam fortalecidos. Professora, a pesquisa mostra que 65% das mulheres indígenas que atuam como lideranças já sofreram violência política, principalmente agressões verbais, difamação e exclusão de espaços, né? Na sua visão, por que a violência política contra mulheres indígenas ainda é tão comum e como ela se conecta com outras formas de violência, como o machismo e o racismo? E também coincide muito com a violência contra mulheres quilombolas na política também, né? Esse é, sem dúvida, um ponto de encontro, né, entre mulheres que são lideranças e oriundas de contextos comunitários tradicionais. Não há dúvida de que isso tem a ver com a própria organização histórica do país, né, que não viu nesses sujeitos indígenas, quilombolas, sujeitos de comunidades tradicionais, lideranças reconhecíveis, né? Então, sem dúvida, há uma dificuldade ainda em compreender essas figuras como lideranças. E dentro de um contexto, né, eu comentei sobre esse dado de que 47% das mulheres que relatam situações de violência
dizem também viver em territórios em conflito, sem dúvida, essas dinâmicas internas, mas também as dinâmicas regionais que envolvem as disputas territoriais e esses atravessamentos mais amplos repercutem sobre essas formas também de violência política. Então, a gente tem agressões verbais, difamação, exclusão dos espaços, a desqualificação, né, daquilo que as mulheres trazem. E, sem dúvida, isso também tem a ver com machismo e tem que ser pensado de uma maneira que se associe, né, o racismo e o machismo. Não há dúvida de que esses elementos estão muito associados, mas também a incompreensão e, historicamente, a invisibilidade, o não acesso das mulheres a esse lugar de decisão, esses lugares de decisão política também incide, né, diretamente nesse contexto de violência política. Prof, o relatório destaca que os homens precisam ser parte da solução, né? Sendo educados e envolvidos para romper esses ciclos de violência. Uhum. Que papel o engajamento dos homens e das lideranças comunitárias pode desempenhar para enfrentar tanto a violência doméstica quanto a política contra mulheres indígenas? Uhum. Então, nos parece que, dentro das proposições que são apresentadas, nos parece que esse inclusive, algo que a gente pode apresentar como uma especificidade do tema quando se fala de mulheres indígenas e não de mulheres num contexto mais amplo, sem considerar esse recorte. Porque, diferente dos contextos mais amplos que pensam a violência contra mulheres, no caso das comunidades, algo que é inegociável é que os homens participem desse debate. E a marcha também tematizou bastante isso, a conferência e a pesquisa mostra que não há possibilidade de pensar esse enfrentamento sem envolver os homens. Então, comentei sobre a escola como um desses espaços, mas também se aposta muito nos próprios diálogos internos, que, de alguma maneira, é também o fortalecimento daqueles espaços, das instâncias que, tradicionalmente, visavam conter esses conflitos e que foram perdendo espaço mesmo, muitas vezes pelo próprio Estado, né? Então, tem uma pesquisadora, Rita Segato, que até diz isso, né? Que, muitas vezes, as leis que chegam, elas devolvem com uma mão aquilo que tiraram com outra. Então, na verdade, há uma desarticulação dos espaços tradicionais, uma fragilização desses espaços, e o Estado traz algo como a Lei Maria da Penha, que vai ser insuficiente, né? Então, o fortalecimento também desses espaços comunitários, e, inclusive, essa rememoração de como é que a gente resolvia isso antes de recorrer ao Estado, é algo que aparece. Por outro lado, e acho que vale lembrar que as mulheres também, em sua maioria, também consideram que a punição ela deve acontecer e deve acontecer nos termos que o Estado Nacional define. Então, trazer os homens para o debate não significa também que as mulheres não compreendam que a punição é também parte importante desse enfrentamento à violência. É isso, professora. Eu queria, desde já, agradecer, né, a sua vinda, cedido um pouco do seu tempo para vir explicar para a gente um pouco dessa pesquisa assim, que é tão importante, né? Eu espero que a gente está começando agora, que a senhora venha mais vezes para cá para nos visitar, para falar um pouco mais. É super importante para os movimentos, é super importante para a luta indígena e quilombola termos a academia do nosso lado, trazendo evidências como essa, né, que escancaram mesmo assim, a realidade dessas mulheres, a realidade dos povos indígenas. E esperamos que esse relatório contribua, né, cada vez mais para a equidade, né, trazer uma contribuição que eu acredito que já tem trazido, né, uma contribuição enorme, né, para a luta, para o ajuste das políticas públicas, para a inserção de políticas públicas, porque, como a
a secretária Juliana Alves disse anteriormente, não é apenas a demarcação e a titulação que vai resolver nossas vidas, né? A gente precisa ter políticas públicas, a gente precisa ter a proteção do Estado, a gente precisa parar de morrer nas mãos dessas pessoas, né? Então, agradecer imensamente sua vinda. Muito obrigada. Espero que a senhora volte aqui mais vezes. Tá. Eu quero só destacar que a gente está agora, nesse momento, dando uma devolutiva à base social, né, que nos solicitou essa pesquisa. É importante também dizer que é uma pesquisa composta por uma equipe intercultural, então a gente teve uma participação de pesquisadoras indígenas, são 9 pesquisadoras indígenas na equipe, coincide que nesse momento elas estão em férias, né, na Universidade de Brasília, então não estão presentes aqui, mas inclusive a nossa porta-voz dos resultados da pesquisa é Railene Baré. Então, a Railene Baré está à disposição, a gente espera que, né, nos próximos momentos a gente tenha a oportunidade de dialogar ouvindo diretamente a Railene, que foi uma pesquisadora muito ativa dentro da pesquisa, e essas 9 pesquisadoras trazem também perspectivas específicas a partir daqueles aspectos que elas analisaram. E aí queria, então, dizer que esses primeiros dados, eles são dados descritivos, mas a gente agora está numa etapa intensa, né, de análise desses dados. Então, a expectativa é que até outubro a gente entregue um relatório mais amplo, que é um sumário executivo com proposições de políticas públicas, e esse é um material que vai ser apresentado para a Amiga e para o Ministério das Mulheres. Então, também, né, cabe à Amiga e ao Ministério das Mulheres pensar como repercutir esses dados a partir dos cruzamentos, que é algo que também vai trazer nuances específicas e que a gente começa a fazer a partir daqui. E queria finalizar também destacando que tem um dado muito interessante, que as mulheres afirmam que elas se apoiam, sobretudo, em outras mulheres indígenas, mas em contextos de fronteiras também, mulheres quilombolas, mulheres de comunidades, para se fortalecer nesse enfrentamento à violência. Então, acho que aí também a gente tem um dado que reforça muito a importância da aliança entre povos, né? É isso. Ninguém solta a mão de ninguém, né? É isso.